Eu peço licença a todos vocês para começar o nosso trabalho com uma leitura, uma pequena leitura. Ela começa dessa seguinte forma: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a terra, por toda a face. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com um toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estenda e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vocês. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Amigos, esta mensagem é do Espírito de Verdade e está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Como já foi dito, o tema de hoje é um assunto muito importante e muito conhecido. Porém, muitos de nós o fazemos de uma forma que às vezes não está correta. Desde pequena nós aprendemos, os nossos pais nos ensinam, pois é de todas as religiões, né? E às vezes, por entender daquela forma que nos foi ensinada, continuamos fazê-la do mesmo jeito. E não é bem assim que nós devemos fazer esta prece. Esta prece é uma prece de amor, é uma prece de uma conversa nossa com o nosso Deus. E aí nós temos que respeitar e respeitar muito. Então, eu tive uma intuição assim muito forte, que chegaram assim ao meu ouvido e me disseram assim: por que você não fecha a última palestra do ano? E eu respondi: eu não sei fazer palestra, eu não faço palestra, eu faço uma conversa, que é o que nós estamos tendo aqui e que parte para um estudo. Porque na medida que eu estou passando para vocês, eu estou aprendendo. E esse aprendizado, para mim, é muito importante. Muito. Né? E aí eu retruquei, né? Como teimosa, eu disse: como eu vou fazer? Eu nunca entrei, eu nunca fiz um trabalho desse. Eu não sei nem como entrar para fazer. Eu tenho assistido as lives, sim, porque é bem mais fácil. Mas a coitada da Simone, desde ontem, que ela luta comigo, me ensinando como eu deveria entrar, como eu iria fazer. Imaginem só a minha cabeça, como é que não está hoje, agora, aqui, conversando com vocês. Mas, acreditando nesse Pai superior, nesse Mestre Jesus, que está sempre conosco, na nossa Mãe Maria Santíssima, na espiritualidade que nos acompanha, Voana, Doutor Matias e todos os irmãos que trabalham em nossa casa, eu me dispus, eu digo: eu vou enfrentar, eu vou fazer. Vá, Simone, bote, Simone, qual é o tema? Eu disse: Pai nosso que está no céu. Não tem outro tema. E aí, comecei a me relacionar com a prece. E eu me lembrei o seguinte, gente, que é muito importante eu dizer isso logo no começo, porque senão pode ser que eu esqueça. Eu vim, na realidade, saber o valor desta prece e aprendê-la direitinho, com todo respeito, depois que eu conheci a doutrina espírita. Isso faz 41 anos. Quando eu entrei na doutrina espírita,
15 anos depois de estudo, eu comecei a ver realmente o valor que tem esta oração. E para mim foi uma descoberta muito grande. E hoje eu realizo um sonho que eu tenho de passar para vocês o valor dessa prece. Vamos adiante, porque o tempo corre, e como eu gosto de falar muito, eu não falo, mas quando eu começo falando, eu disparo que não tem quem segure. Pode ser que eu me perca aqui e não consiga passar todo o assunto. Por isso que eu vou correr um pouquinho, tá certo? Vamos lá. O nosso estudo, ele vai ser exatamente, vai começar no primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Primeiro capítulo que fala sobre não vir destruir a lei, ok? E concluímos o nosso estudo com o último capítulo, que é o capítulo de número 28, que se intitula Coletâneas de Preces Espíritas. Então, a gente vai fazer uma pequena viagem, mas vai ficar somente no primeiro e no último capítulo, ok? Então, vamos lá, gente. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre, com o título, né? Que não vim destruir a lei. Ele tem um desenvolvimento muito importante para nós espíritas, porque ele fala sobre 3 revelações. Primeiro, Moisés. Segundo, o Cristo. Terceiro, a doutrina espírita. No primeiro capítulo, a gente encontra Moisés, e nela tem as 2 partes distintas das leis, né? Que a primeira é a lei divina, que é invariável. E a segunda é a lei de Moisés, a lei dos homens, né? Por conta do tempo. Era um tempo muito conturbado, e ali precisava-se de ter uma segurança para que não houvesse problema. Mas a primeira lei de Deus, ela vem exatamente cumprindo-se através dos 10 mandamentos, que todos nós sabemos, mas não custa nada a gente só dar uma lidazinha para que a gente relembre, que às vezes a gente sabe das coisas, mas não sabe direitinho. Então é bom sempre a gente estar relendo, para poder entender cada um deles bem direitinho. Então vejam só. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? O segundo, não tomar o nome do Senhor em vão. O terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto, honra o teu pai e a tua mãe. O quinto, não matarás. O sexto, não cometerás adultério. O sétimo, não furtarás. O oitavo, não dirás falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. O 10º, não cobiçar as coisas alheias. Todos nós aprendemos os 10 mandamentos. Sabemos, talvez não saibamos de cor, mas sabemos. Então, sempre é bom a gente refrescar um pouquinho a nossa memória e puxar, principalmente com as coisas de Deus. É bom, né? Então, vamos lá. A lei de Deus, cumprida-se realmente ao pé da letra, não existiria nada de ruim. Com certeza não existiria. Porque nós vivemos num plano de prova e de expiação. E vemos que muitas coisas se misturam. E a gente, às vezes, fica a observar que a lei de Deus não está sendo cumprida. Muitos tentam, outros não. E aí a gente vê que ainda persiste aquela situação de não querer obedecer ao nosso Criador. A lei civil ou disciplinar era decretada por Moisés, apropriada aos costumes dos povos, como eu disse de início. A época de Moisés, o culto às imagens, o resquício cultural do egípcio, era notável no povo hebreu.
O povo de Moisés era designado como um povo que levaria à frente a crença no Deus único. O primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, nos diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros. Não terás diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura e nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e de tudo que há embaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Será que realmente é cumprido? Só nesse primeiro a gente já vê que muita coisa se deixa de fazer. Não é? Ainda vemos muita gente adorar um Deus que não existe. Deus, precisamos respeitar, porque Ele é o nosso Pai Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos está lá. Que é Deus? Não é quem é. E a resposta é categórica. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que nós estamos respeitando esse Deus? Só para a gente refletir. Quando ele diz que não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, ele quer dizer que a gente não fique pronunciando o nome de Deus em vão, porque não há necessidade disso. Nós somos inteligentes, nós temos autoridade para saber o que é certo e o que é errado. Por que ficamos pronunciando o nome de Deus por qualquer coisa? Está errado. Está errado. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Ele não quis dizer assim, fica sem trabalhar. Porque Jesus trabalhou no dia de sábado. Jesus curou, Jesus pregou, Jesus fez tudo. Se ele é o Filho de Deus, se veio para nos ensinar, ele nos ensinou errado. Mas tem gente que dia de sábado não trabalha, gente. Não faz nada. Porque está cumprindo a lei de Deus. Bom, nós não estamos aqui criticando ninguém, tá certo? Estamos só falando uma coisa que está na Bíblia. Na Bíblia. Honrarás teu pai e tua mãe. Isso não tem nem comentário, né? Mas eu peguei uns pedacinhos do Evangelho só para deixar a gente bem seguro do que está dizendo, né? E ele diz, ser grato aos pais é mostrar humildade diante das criaturas que nos acolhem com todo o amor e carinho. E nos proporcionaram com todo o amor o seio familiar, para que desenvolvêssemos nossas aptidões e nossas habilidades de forma perfeita. Então, ser grato aos pais é algo agradável a Deus. A gratidão é a maior coisa que podemos dar para os nossos pais. Amar, amar e amar. Não matar, sem comentário. Ninguém aqui está para tirar a vida de ninguém. Só quem dá. E só quem chama é Deus. Só. Não cometerás adultério. É importante que a gente saiba disso, né? Que a energia sexual não seja mal empregada. A energia sexual mal empregada faz com que ficamos a mercês de entidades não esclarecidas. E nós sabemos que em nossas vidas é muito fácil interferência, não é? É muito fácil interferência. Os espíritos ainda não esclarecidos, eles ficam esperando uma oportunidade. E quando a gente dá essa oportunidade, então aí é bem mais fácil, né? Na pergunta 495, se eu não me engano, é 95, pode ser que eu esteja enganada, que a mente já falha um pouco, está lá. Tem influência os espíritos em nossas vidas? Né? E diz que tem muito mais
do que imaginamos. 459, me perdoe. Ele diz que tem, né? Muito mais do que imaginamos. Então é bom a gente ter cuidado, tá bom? O sexo não é pecado, mas nós temos que saber como vamos usar a nossa sexualidade. Aí ele diz, não cometerás adultério, né? Que é essa parte da energia sexuais. Não furtarás. E tem bem interessante quando o Evangelho nos diz, vejam só, que coisa. Deve ser evitado a todo custo, a fim de não sofrermos das consequências de nossos próprios atos. Aí a gente pergunta, está sendo feito isso? E aí não fica só numa classe de pessoas, não, gente. Vai bem além. Não dirás falso testemunho. Um ato tão comum do nosso cotidiano que quase não passa desapercebido. Devemos evitar, como verdadeiros cristãos, a maledicência a todo custo. Não desejar a mulher do próximo. Mas não é só a mulher, não é? Não devemos desejar nada do próximo. O próximo tem porque conseguiu. Vamos trabalhar também para a gente conseguir tudo que a gente quer, sem desejar nada de ninguém. Não é? Vamos trabalhar. Não cobiceis as coisas alheias, né? Que vem quase como o outro, falando que a gente não deve desejar nada do nosso próximo. Não é? Não devemos evitar qualquer sentimento menos digno em nosso coração, a fim de evitarmos ser pegos pela cobiça e a inveja. Então, essa é a lei de todos os tempos e de todos os profetas. Ela não muda. Bem interessante, gente, porque eu procurei fazer um estudozinho. Foi uma coisa bem rápida na Bíblia. Eu achei uma coisa, assim, maravilhosa. Eu até trouxe aqui para vocês, eu vou ler rapidamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui o papelzinho que estava separado, eu devo ter misturado. Vejam só, minha gente. Prestem bastante atenção. Isso aqui é da Bíblia. Isso é um estudo bíblico. Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Foi escrita por mais de 30 pessoas. Possui 30.442 versículos. Foi escrita durante um período de 1.500 anos. Seus escritores incluem um coletor de imposto, um pastor de ovelha, um doutor, alguns pescadores, um filósofo, um pregador, alguns profetas, um diplomata, um rei e um rabino. Olha quantas pessoas trabalharam para escrever este livro chamado Bíblia Sagrada. Aí ele diz aqui, com os seus 15 mil referências de Deus, a Bíblia é o melhor livro para saber a seu respeito. E por ela é possível conhecê-la de um modo bem íntimo. Isso eu achei interessante, eu digo, rapaz, foi muita gente, e muita gente simples também, para escrever a Bíblia. Nós temos Kardec, Hipólito Leon Denisard de Rivail. Escreveu. Fez uma infinidade aí. Deixou livros à vontade para a gente estudar. O que falta na gente, amigos, é estudar. Vamos estudar. Vamos estudar com confiança, porque nós precisamos fazer isso. A codificação kardeciana é muito grande, e fora ela tem muito mais. A Revista Espírita está aí. Vamos adiante, porque nós temos muito que fazer. E o tempo não para. Aí a gente vem para a segunda revelação. A segunda revelação é o Cristo. Que ele chegou dizendo o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim. Eu vim, sim, para dar cumprimento, nos deixando uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele foi e acrescentou. Aí está a lei toda e os profetas. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último iota. E o último ponto. Iota é o izinho da letra grega de antigamente que se usava muito. Certo? E foi adiante. E nos disse: vós sois o sal da terra. Mas nós não podemos ser insípidos. Nós temos, mas temos que nos trabalhar. Temos que nos conhecer direitinho para que não sejamos insípidos. Porque se a gente for insípido, vai ser jogado fora. Vamos perder tudo, mas tudo, quanto de amor Jesus deixou para nós. Mais adiante, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim, ilumina todos que estão na casa. Nós somos, como ele diz, a luz do mundo. Essa luz, pelo menos que eu entendo, é o que a gente vem tentando fazer como cristãos. Passando o evangelho para todas as criaturas sem distinção. Não importa que sejam católicos, não importa que sejam protestantes, se quiserem nos escutar, nós teremos que falar. Mesmo que não queiram, peçamos licença e falamos aquilo que sabemos. Por quê? Nós somos deuses, disse Jesus. Podemos fazer o que ele fez e muito mais. Precisamos nos transformar? Sim. Precisamos cuidar de nós. Precisamos começar a preparar a nossa bagagem? Sim. Mas nunca esquecer da nossa missão, da missão que temos e que carregamos, que é divulgar a doutrina espírita através do Evangelho do Cristo. Isso é a nossa missão. E não esqueçamos, porque foi muito bem explicada e falada. Completando as explicações do Mestre Jesus, ele vem com as bem-aventuranças. Que aí eu me lembro muito de Francisco Barbosa, nosso grande amigo, Chico, quando ele diz assim: não importa se foi ele subindo ou descendo do monte, mas que ele deixou as bem-aventuranças, ele deixou. Né? E aqui está: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultares, vos perseguires e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mais uma vez, o Cristo nos relembra os 10 mandamentos através das bem-aventuranças. Amigos, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos ter coragem, ter força. Buscar realmente as forças que estão reservadas para cada um de nós. Segurar, começar a arar o terreno e plantar. Mas plantar com fé, porque a nossa colheita é boa. Tá certo? Com isso, com essas palavras da bem-aventurança,
ele nos lembra tudo quanto prejudica a nossa evolução. Assim, só para lembrar, como o homicídio, e é o que mais está acontecendo. E aqui a gente abre um parênteses só para lembrar o feminicídio. Vamos orar, gente. Vamos orar. Está chegando a hora da gente fazer isso, mas com muita fé. O adultério, os juramentos que falamos à torta e à direita, a vingança e a falta de amor ao próximo. Quando Cristo nos lembra que devemos amar o nosso próximo. Tem uma mensagem na Bíblia que diz assim: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas Jesus vem e nos diz: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol para os maus e para os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. E chegamos, só para pincelar um pouquinho essa última parte, nós estamos passando por essa pandemia, né? Ela não veio só para um. Ela veio para os justos e injustos, para os bons e para os maus. É? Só para lembrar. É a lei de Deus. Aí a gente chega na terceira revelação, que é o Espiritismo. A nossa doutrina. A nossa doutrina. E ela diz o seguinte: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Dá para alguém me dizer o horário? Tem 9:03. Ah, tá. Mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por uma inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles os espera. Sendo o Espiritismo uma revelação, o que significa revelar, que vem do latim velo, e significa literalmente remover o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Da mesma forma que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas. Por quê? Por que não admitir que os espíritos capazes de fazer a humanidade avançar por terem energia e conhecimento encarnem pela vontade dele para estimular o progresso num determinado sentido? Por que não admitir que recebem missões como um embaixador recebe do seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens as verdades que ignoram? Se Deus promove reveladores para as verdades científicas, também pode, com maior razão, promovê-los para as verdades morais, que são elementos essenciais ao progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido particular da fé religiosa, a revelação se refere, mais particularmente, às coisas espirituais, que o homem não pode saber por si próprio, nem descobrir por meios de sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus, ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados
designados sob o nome de profeta ou Messias, isto é, enviado, missionários, tendo a missão de transmiti-las aos homens, ao pôr fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. O propósito da revelação, portanto, é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, com a intenção de acelerar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações e não a conduzi-lo pela mão. São marcos que lhe mostram o objetivo. É a sua tarefa, e a sua tarefa é estudá-los e deduzir suas aplicações. Vamos estudar, espíritas. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para as suas atividades. Se vocês quiserem continuar lendo isso aqui, essa leitura eu peguei da Gênesis, do capítulo 1º. Capítulo 1º, Natureza da Revelação Espírita. Tem muita coisa. Isso aqui foi um pequeno resumo que eu fiz. Como vocês podem ver, eu estou lendo minhas pautas. Porque se não fosse para eu ler, gente, difícil. Mas é assim mesmo, né? Vocês vão me perdoar. Mas tudo quanto eu tinha, eu coloquei direitinho para eu ler para vocês. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. E aqui eu pergunto assim para vocês, né? Tem uma fórmula para a gente orar? Vão me respondendo. Vão colocando aí. Se existe uma fórmula, uma maneira, um jeito da gente orar. É necessário? Eu vou só ficar observando só as respostas de vocês. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, que são fingidos, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas casas de orações e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará diante dos homens. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão movidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhes pedir. Não tem fórmula. Não tem. A fórmula é o teu sentimento. É o teu íntimo. Porque Deus, Ele sabe de tudo quanto nós precisamos. O que nós precisamos ter é respeito. Quando formos falar com o nosso Pai. Respeito. Não estamos falando com um qualquer, não. Nós estamos falando com o nosso Pai Criador. Com aquele que permitiu que estivéssemos aqui, agora. Nos cuidando. Nos preparando. Nos observando. Onde precisamos nos melhorar. Onde precisamos nos encontrar. Porque quem tem um Pai como Deus, não precisa de nada. O que precisa é ter fé. É movimentar a nossa fé.
Muitas vezes, meus irmãos, quando passamos por qualquer problema, realmente, às vezes, procuramos forças e não encontramos. Eu tive um momento da minha vida muito sério, onde eu, com meu pai, ele 6 vezes passou por cirurgia, ele quebrou o fêmur, e nós tivemos quase 8 meses internado com ele no Hospital das Clínicas. Foram 6 cirurgias que ele fez. Na 5ª cirurgia, meu pai pegou uma infecção generalizada, onde deformou-se todo. E eu cheguei em casa e me sentei na porta da cozinha aqui. E olhei e disse: pai, me desamparaste. Me esqueceste. Por que, Senhor, meu pai está passando por tudo isso? E porque junto com ele, estou passando também. Estou colocando uma pessoa que eu tenho como filha, que passou comigo todo esse tempo também, sofrendo. E aí, no outro dia, eu pensei que eu fosse chegar no hospital e meu pai tivesse desencarnado. Quando eu cheguei no outro dia, Maria Jaci, que era minha menina que estava lá, olhou para mim e disse assim: Dona Graça, seu Aquino sonhou a noite toda. E ele cantou muito, porque meu pai, aos 81 anos, ele tornou-se evangélico. Minha mãe também era evangélica. E ela disse que ele cantou muito os louvores. Meu pai era analfabeto, não escrevia o nome dele, não sabia de nada, mas ele gravou a Bíblia do começo até o final. Gravou na mente dele. Ele sabia todos os capítulos, todos os versículos do Novo Testamento, do Velho Testamento, de tudo. Incrível. E aí ela me disse, teve uma hora que ele chamou muito pelo seu nome. Eu disse, foi na hora. Exatamente na hora que eu estava dizendo, pai, me desamparaste. E aí, quando eu olhei para papai estava todo desinchado e o médico marcava a próxima cirurgia para ele, que era para desconectar toda a perna. E ele foi. E ele voltou. Depois dessa cirurgia, meu pai ainda viveu 2 anos. E morreu de um ataque cardíaco fulminante. 2 anos ainda estive com ele, com a perninha amputada. Então, meus irmãos, não deixemos de jeito nenhum, de forma nenhuma, de ter fé em Deus, de confiar. Porque a fé remove montanhas. Não podemos jamais esquecer desse Deus poderoso que nós temos. E a doutrina espírita nos chama a atenção para isso. Jesus nos ensina como devemos orar, que é através do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. Ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão e um princípio de caridade. Precisamos de mais? Terminamos aquela primeira parte do Evangelho, onde falamos sobre as 3 revelações, e agora nós chegamos no capítulo 28, não é? Que fala sobre a coletânea das preces. E o Evangelho segundo o Espiritismo abre exatamente a coletânea de prece com a oração dominical, que é o Pai Nosso. Né? E ele diz o seguinte, eu vou pedir nesse momento a vocês
que vibre, mas vibre muito. É um momento muito especial. Nós precisamos realmente saber o que é o Pai Nosso. E convido desde já que entrem, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e estudem a coletânea de prece. E depois vocês vão saber o valor do Pai Nosso. Como eu aprendi, depois de 15 anos na doutrina espírita. Vocês vão ver. Pai Nosso, que estás do céu. E também peço que vibrem para que eu possa terminar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Cego, pois, é aquele que não glorifica as vossas obras. Orgulhoso, aquele que não vos louva. E ingrato é aquele que não vos rende graça. Venha a nós o vosso reino. Que lindo, não é? Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Deste ao animal o instinto que ele traça os limites do necessário. E ele, naturalmente, se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, desta a inteligência e a razão. Ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha mérito e a responsabilidade nos seus atos. Quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidade. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão, todos vos reconhecerão, todos mesmo, como soberano Senhor de todas as coisas, dando aos homens a luz necessária para se conduzir no caminho da verdade. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas. E dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o alimento à sua própria atividade e aos seus recursos da inteligência, porque criaste livre. E Jesus nos diz: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhe deste, mas mesmo a eles não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso e lhe estendeis as mãos providencial, desde que, como um filho pródigo, tu o recebes de volta. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar.
Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer. Os que, com suas palavras, com suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurado, bem-aventurados que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões do mal, dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos aos maus pensamentos. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos encarnados na Terra, para expiar as nossas faltas e nos melhorarmos. Né? Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos anjos, guardiões e dos bons espíritos. A vontade de corrigir as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. Não existe ninguém, mas não existe ninguém mesmo a fatalidade do mal, que só perece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se tivermos a vontade de nos melhorar, com certeza nos melhoramos e faremos o bem e o bom para tudo e para todos. Vai depender só de nós. E termina com o assim seja. Que nesse momento que a gente termina, a gente pede por todos que precisam. A gente pede a luz, pede o amor, pede a bondade infinita, pede a proteção de Deus. Faz os nossos pedidos, faz os nossos agradecimentos. Louva a Deus, porque a melhor coisa que existe é a gente estar sempre com o nome de Deus. Peço mais uma vez, leiam. Isso aqui que eu fiz para vocês agora foi um pequeno resumo, mas um pequeno resumo mesmo do que está lá, escritinho, para que a gente aprenda e respeite. Mas respeite muito esta oração, o Pai Nosso. Meus irmãos, nós temos 8 ou 9 minutos, eu não sei bem, mas eu tenho só um pouquinho aqui ainda para falar. Eu não sei se vai dar. Se por acaso estourar o nosso tempo, eu pediria que vocês voltassem. Certo? Eu vou fazer o possível para que não estoure o tempo. Por isso que eu corri tanto. Está tão gostoso estar com vocês. Vocês não imaginam a alegria que eu estou aqui nesse momento. Depois que terminamos, mais uma vez eu lembro que devemos estudar bastante, porque a doutrina espírita é luz para todos. Não esqueçamos isso, de jeito nenhum. E que nós somos deuses. Podemos fazer o que ele fez e muito mais. Não esqueça. Então, chegando a hora da gente agradecer, dar uns pequenos agradecimentos. Né? Nós agradecemos a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, a todos os voluntários da Casa Vó Ana, que tanto nos ajudaram neste ano de 2020, aos anônimos que não querem ser revelados, aos trabalhadores da casa. Porque se não fossem vocês, nós não teríamos conseguido de jeito nenhum. E aqui eu fiz uma mensagenzinha para ler para vocês. Né? Eu intitulei ela Tenha Fé. E ela diz assim: ei, você aí, não desanima. Eu sei que esse ano foi difícil. Foi um ano complicado. Tivemos muitas lutas, altos e baixos, dores e sofrimentos, tivemos demais.
Mas a gente aprendeu uma coisa, a dar valor às pequenas coisas. Só observando uma coisa. A pandemia, ela nos trouxe uma forma da gente se defender. O uso do álcool, o distanciamento, que foi o pior que teve, o uso da máscara. Se vocês observarem o seguinte, a máscara que nós colocamos, né, ela tapa o nosso nariz para que a gente não respire o ar impuro, ou então não se contamine, né, a falar com o outro, caso haja no local a contaminação do Covid, né? E a nossa boca, para que a gente possa se defender e defender o nosso próximo. É muito importante o uso da máscara. Mas nos deixou com duas coisas muito importantes: os ouvidos e os olhos. Os olhos para que a gente possa olhar os nossos irmãos. E os ouvidos para que a gente possa mais ouvir. Precisamos ouvir mais. Tenha fé em Deus. 2020 está se encerrando. Por isso, nunca perca sua fé. Sim, eu sei. Muitas coisas aconteceram, é verdade, mas 2021 está chegando. Vai ser incrível. Acredite. Confie. Vamos renovar a nossa fé. Aproveite os momentos em família, diga eu te amo e não perca a sua essência. Que Deus te abençoe. E aí, eu pedi para meu neto fazer uma coisa. Eu disse, pesquise isso aqui para mim. Ele foi e pesquisou. Vejam só. O primeiro contaminado pelo novo coronavírus foi registrado no dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Quando a pandemia chegou no Brasil, foi exatamente após o Carnaval, 26/2, totalizando 380 dias que estamos vivendo esses momentos. O númerozinho global que ele fez, isso aqui foi uma pesquisa da OMS, certo? 72 milhões, né, João? 851.747 casos confirmados. 1.643.339 mortes. No Brasil, casos 7.563.555. 551. Recuperados 6.754. 6 milhões, né, João? 754.111. Mortes, 192.681. Isso é uma estimativa. Vamos nos cuidar. Vamos usar a máscara, minha gente. Vamos nos proteger e proteger os nossos irmãos. E aí, para encerrar o nosso trabalho, dizem que o Instagram está dando um tempinho, tá certo? Eu queria que vocês escutassem essa mensagem que eu trago para vocês aqui, que é a letra de uma música. Eu tenho muitos pássaros aqui que vêm nos visitar. São pardais, sabiá. E eles me inspiraram a música. Eu vou ler a letra da música. Depois eu vou colocá-la para a gente ouvir. Por isso que eu vou correr um pouquinho. A letra da música diz o seguinte, prestem bastante atenção. Meus pensamentos tomam forma e viajo. Vou para onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente, de maneira natural. Estou indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas, aonde Oxóssi é o Deus. Deus tem muitos nomes. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu.
Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Eu volto à realidade, para este mundo de meu Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, e jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Vamos escutar essa música. E vamos tê-la como uma prece final. Meus pensamentos tomam forma e viajo, vou pro mundo de meu Deus. Um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sábia. A majestade sábia. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sábia. A majestade sábia. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Eu vou voltar à realidade, para este mundo de meu Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, e jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pro lugar todinho. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia dos pardais, cantando para a majestade sábia. A majestade sábia. Meus irmãos, eu agradeço a vocês. Obrigado por tudo.